partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde, que alegria estar aqui mais uma vez. Estamos iniciando mais um jornalístico Clique Jornal, que a partir de agora cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento, música, sempre com conteúdo diferenciado veiculado na mídia secular. A proposta da direção de comunicação aqui do SINDCT é poder divulgar notícias de interesse da sociedade, mas com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados de outros profissionais como servidores públicos, advogados, médicos, artistas, ambientalistas, militares, sindicalistas, como é o caso aqui da mesa, com a presença da diretora do Sindicato dos Servidores Municipais aqui de São José dos Campos, a Zelita Ramos, e também o Donizete Aparecido de Souza, o Zetão e tantos outros, não é? E sempre enfatizando aqui a importância dessa parceria estabelecida para essa programação da Web Rádio do SINDCT sobre a conjuntura política do Brasil, é claro, através de informações via internet. Ao meu lado aqui, a minha companheira, a jornalista Shirley Marciano, a diretora de argumentos aqui do SINDCT, que mostra essa pulverização da comunicação aqui do SINDCT para poder agregar o máximo de informação e de pessoas interessadas na ciência e tecnologia. Agora, além do nosso jornal do SINDCT, do Clique Jornal, tem também... Temos também um programa de TV, né? Agora é um programa, a gente tem o programa Brasil Consciência, é um programa que fala sobre ciência e tecnologia, não só da nossa área, mas de todas as áreas desenvolvidas no Brasil. E esse programa é uma parceria com a TVT e o Canal Plural aqui em São José dos Campos, que passa no Canal 3 da NET. E nós já temos 5 programas. Tem um que a gente fala sobre Embraer. Já está no quinto. No quinto programa. Muito bom. Embraer, satélite, foguete, o Amazônia 1, que é o novo satélite, e a gente está com o quinto aí, que fala sobre um dos institutos nossos, que é o CPTEC. É o Brasil Consciência, que também pode ser acompanhado pelas redes sociais. Isso, eu já coloquei aqui no site mesmo da rádio, já entrou já o programa, né? As pessoas já podem assistir, e também no site da TVT é possível assistir. O programa acontece sempre às sextas-feiras, às 22 horas. No canal 3 da NET, aqui no Vale do Paraíba, mas também na Grande São Paulo, pela TVT. Na TVT, lá na Grande São Paulo, é um canal aberto, né? Aqui em São José dos Campos, para poder assistir pela TVT, a gente precisa entrar no site, tvt.org.br. Muito bem, está aí dado o recado para você enfatizar, então, que esse pool de comunicação aqui do SINDCT tem a presidência do engenheiro Ivanil Elisiário, o vice-presidente, também engenheiro Fernando Moraes, o diretor de comunicação é o matemático Acioli de Oliva. Afinal, tem que fazer as contas para somar toda essa audiência, não é isso? É verdade, tem que fazer as contas. Bom, Shirley, o programa de hoje está recebendo, para quem está assistindo pelo Facebook, pela Rádio CT Face, pode ver aí a presença da simpatia da Zelita Ramos e também do Donizete Aparecido de Souza, que é o Zetão. A Zelita é diretora do sindicato, nós falávamos em off, já foi sua diretora, não é? Já foi sim, ela foi minha chefa, né? O Zetão também, né? Eu era funcionário do Sindicato de Servidores Municipais. Uma época muito bacana, inclusive. Foi um belo começo, não é? Com certeza. Era né? uma estagiária? Não, eu não era estagiária, não. Era funcionário administrativo, né? E assim, um aprendizado do que é o sindicalismo, né? É uma coisa que eu carrego até hoje. Fora algumas coisas lá, uns diretores que não prestavam no sindicato, né? E o restante eram pessoas muito boas, que eu tenho me espelho até hoje. Coisa boa. Zelita Ramos, primeiramente as mulheres, né? O Zetão fica por último. Zelita Ramos, diretora e funcionária pública municipal há mais de 20 anos, não é? Boa tarde, Zelita.
Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Chile. E todos os ouvintes aqui da SINDIS-CT. Que é o Sindicato Nacional Sindicato de Ciência e Tecnologia. E agora, com esse POA, então tem o jornal do SINDIS-CT, o programa Clique Jornal, tem mais o Sindicato da Cultura, uma programação de segunda a sexta-feira, mas também com reprise nos finais de semana e à noite, cultura e informação todos os dias. Sim, agora a TV, né? E agora a TV. Muito bom, né? Parabéns, né? Aqui a todos que tiveram essa iniciativa. É muito importante a gente levar as informações para os trabalhadores e para a população no geral. Coisa boa. Acho que vocês estão de parabéns. Informação é tudo. Donizete Aparecido dos Santos, Zetão. Boa tarde, Zetão. De Souza. Eu escrevi, você acredita, para não errar? Paulinho, assim quando você vai me entrevistar, você fica muito emocionado. Então, emoção, porque eu sou eu sou seu amigo desde quando você contava dinheiro. Você foi do Sindicato dos Bancários de São José e eu na repórter da Rádio Metropolitana o entrevistava naquela época. E tá aí, perdura já 30 anos, né, Zetão? Nos bancários. Eu entregava o folhetim, né, da folha bancária. Exato. Não mexia com dinheiro, não. Não mexia com... Mas tudo bem. Verdade. A gente fazia parte ali da luta dos bancários. Muito Mas, assim, eu queria aproveitar e já dar boa tarde a todos os trabalhadores, né, do CTA, do INPE, e em especial a minha irmã que aposentou no DPC Civil, né, do CTA, a Fátima, o meu irmão Cícero, que aposentou na biblioteca do ITA, economia, que é bibliotecário, e também o meu cunhado, que é tenente também, está nativo ainda, da aeronáutica. Que bacana, quer dizer, tem uma família aeronáutica, não é? Eu não poderia. Meu pai, já falecido também, aposentou também no CTA. Muito bem. Zetão, o convite para que vocês estivessem aqui é porque vocês são experimentados na vida política municipal, regional, estadual e a política nacional também. E o convite é para que vocês possam falar da conjuntura atual da política municipal após as eleições de 2018. Como fica São José dos Campos? A cidade perdeu um deputado estadual, perdeu um deputado federal, no caso do Flavinho e do Hélio, mas elegeu, através das mídias sociais, essa questão toda, uma deputada, no caso a mulher, que é a Letícia, e também um deputado que é o pastor da Igreja Universal. Perdemos um federal e um estadual, e ganhou uma deputada estadual e um deputado federal. Zelita, como fica a nova situação política, o mapa político para o servidor municipal com esses dois novos representantes e a saída de duas pessoas, pelo menos experientes em relação à política? Então, Paulo, para nós do Sindicato dos Servidores, para nós servidores públicos municipais aqui de São José dos Campos, para a gente não faz diferença praticamente nenhuma, porque essas pessoas nunca assumiram nenhum compromisso com os trabalhadores públicos municipais, certo? Foram deputados aí, fizeram aí sua vida política, mas deixando de lado o servidor público e, né, junto com isso aí, os representantes dos trabalhadores, que é o sindicato. Então, nesse sentido, para nós, não tem diferença. Esperamos que faça diferença. Agora, os que estão entrando, né, que de fato eles têm um compromisso, além da população que os elegeu, que também tem esse compromisso com o serviço público, com os trabalhadores públicos, né? É isso que a gente espera. Falar muito da conjuntura e como fica, nesse momento, nós também estamos aí assistindo, estamos vendo, esperando que as coisas aconteça de uma forma positiva, não só para os trabalhadores públicos, mas para toda a classe de trabalhadores, certo? Desde o público e privado, e empresas, e todos os setores de trabalhadores, nós esperamos que, de fato, tenha algum avanço. Por quê?
pela conjuntura, pelas propostas que foram feitas, tanto pelo governo eleito, como no decorrer de todo esse processo, né, a gente sabe que, espero que não sejam cumpridas, porque, de fato, tem muitas coisas que são ruins para o trabalhador, entendeu? São coisas negativas, que não contribuem para o crescimento da classe trabalhadora, não contribuem para a qualidade de serviços prestados, não contribui para a questão econômica e financeira do trabalhador, certo? E muito pelo contrário, tem algumas coisas que é muito complicado. Então, a gente espera que eles revejam as promessas de campanha, algumas que foram feitas, que não são muitas mesmo. Na verdade, eles não mentiram, não. Eles falaram exatamente o que vão fazer de ruim. E a gente espera que tenha um bom entrosamento, né? Porque as coisas acontecem no dia a dia, né? E nem tudo está perdido. Nós acreditamos que é possível, sim, ter um governo que não atenda só a classe trabalhadora, mas toda a nossa população, Muito nosso bem. país. Agora, Zetão, a pergunta para você agora é praticamente a mesma. O PSDB continua mandando no Estado, não mudou nada em relação ao PSDB. Aliás, nessa questão, o atual ministro da Ciência e Tecnologia, ele deixa o ministério no final desse mandato, daqui a um mês, e vem ser o ministro-chefe, o chefe da Casa Civil do governo do Estado. Está sendo reaproveitado os ministros do governo Temer para o governo do Estado. O PSDB se fortaleceu, não mudou nada, a esquerda e as pessoas contrárias não tiveram fôlego para comandar a mudança, Zetão? Boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Não, Paulinho, é o seguinte, esse processo eleitoral, né, que aconteceu no Brasil todo, é uma coisa muito atípica, né? Ninguém viu uma coisa dessa, né? Jamais alguém esperava que Bolsonaro fosse eleito presidente do Brasil, até por conta das suas manifestações, né, de terrorismo de todo tipo, né, de ameaças, de ir contra o regime, né? E todo mundo sabe que ele, com 28 anos ali como deputado, sempre se elegeu, ele participou dessas, vamos dizer assim, ele viu de perto as coisas ruins que o Congresso fez, que o Executivo fez, e ele estava ali. Então, de repente, ele apareceu aí como um salvador da pátria, não é? Eu pelo menos, eu acho que a gente tem que respeitar os resultados das urnas e acompanhar, né, de perto as propostas que vão acontecer, as mudanças para o bem da população. Evidente que essa coisa de torcer, né? Torcer é para time de futebol. A gente tem que cobrar, fiscalizar as propostas que o candidato apresentou. Agora, quanto aqui ao Estado de São Paulo, aqui foi muito interessante, né? Você tendo um candidato do PSDB e o vice do PSDB também saindo candidato a governador. Aqui na Prefeitura de São José dos Campos, você tinha assessoria do Felício votando no João Dória. No Márcio e outra votando no João Dória. Dividido. Foi muito dividido, né? Agora, Zetão, eu falava agora com um amigo muito querido, o Robson, ele trabalha há mais de 10 anos numa empresa de combustível, e ele estava dizendo para mim o seguinte, que a questão do Estado de São Paulo ser um Estado conservador é diferente. Acontece que a política é a arte do convencimento e não da questão da consciência do povo. Quer dizer, o João Dória teve um melhor desempenho na arte do convencimento? Eu acredito que ele é um homem de marketing, né? Ele conseguiu, você não via João Dória em momento algum se irritar. Mesmo quando ele estava atacando o Márcio, ou mesmo se defendendo dos ataques. O semblante dele era o mesmo, né? Ele estava bem maquiado. O Botox também ajuda, né? Botox. Não tem expressão nenhuma. Agora... Mas nem a festinha do cabide o destruiu, né? Nós aqui, a cidade, o Vale Paraíba,
ela diz o seguinte: nós temos que votar aqui nos candidatos da terra, né? E eu sempre brinquei que candidato da terra, para mim, é minhoca. E aí, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, como é que iria votar no João Dória, se ele não era da terra? Ele abandonou a prefeitura, pouco tempo que ele ficou lá, só foi desastre. Ele é até baiano, não é? Ele não é do estado da Bahia, o pai dele era deputado. Mas a gente complementa esse assunto depois dos nossos institucionais, até saber se a Zelita concorda também com essa configuração aí dos novos candidatos. O Zetão foi muito feliz. Metade aqui de São José dos Campos votou no Márcio e outra metade no João Dória. Quer dizer, os dois, um vice-governador, candidato à sucessão do anterior, que era o Geraldo Alckmin, e o outro do PSDB, que também é o fenômeno de São Paulo, que em um ano ele ganhou a prefeitura de São Paulo, deixou para lá, disputou o governo de São Paulo e ganhou o governo de São Paulo. Por isso que a política é a arte do convencimento e não da conscientização do povo. A gente fala já aqui no Clique Jornal, um instante, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, um jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando ao senhor e à senhora que agora também aqui na Rádio CT, no SINDCT, nós temos o Brasil Consciência. É um programa que traz informações científicas da política científica a partir do INPE, do DCTA, a política de ciência e tecnologia aqui do estado de São Paulo, às 22 horas, no canal 3 da NET, aqui no Vale do Paraíba, e o nome é Brasil Consciência. E mais, o jornal do SINDCT. Presença no estúdio da Zelita Ramos e do Donizete Aparecido de Souza, o Zetão. A nossa conversa no programa de hoje está falando da conjuntura atual da política municipal após as eleições. Ô, Zetão,
Para finalizar apenas esse assunto com você, está tudo mudado? A gente queremos registrar aqui a presença também do André Diniz, que é o presidente do Partido dos Trabalhadores aqui de São José dos Campos. Como é que o servidor municipal sente essa mudança de clima político aqui na região? Olha, Paulinho, a gente entende o seguinte, que eleição para presidente é uma coisa, deputado é outra, governador é outra, e você tem uma outra eleição que acontece daqui a 2 anos, que é para prefeito e vereadores, não é? Tudo vai depender do desenrolar, né, do governo. O que o governo vai, de fato, fazer para o bem do povo, para o bem da população. Agora é esperar. Não tem muito o que fazer, a não ser observar e fiscalizar, não é? Eu queria dizer também o seguinte, eu vejo muita mensagem por aí no WhatsApp de que o PT saiu derrotado desse processo eleitoral, e eu penso muito ao contrário disso, não é? Uhum. O PT fez 4 governadores. E fez a maior bancada da Câmara. A maior bancada. O PT disputou o título. A gente não costuma ser torcedor de futebol dizer isso, não é? Foi vice, mas disputou o título. Então, eu acho que os grandes perdedores desse processo eleitoral é o PSDB, né? O PSDB, boa parte do PMDB. Mesmo mantendo a hegemonia no estado de São Paulo. Mesmo mantendo. A nível nacional, eles perderam. E o PT continua aí. Haja vista que o Haddad, ele teve o quê? 1 mês de campanha, não é? Uhum. E os outros correram na frente, visitaram o país inteiro, o Haddad não teve esse tempo, né? Achando que, de repente, o candidato do PT pudesse ser o Lula. Então, foram até a última instância, então fizeram muito bonito. Eu acho que o Haddad representou muito o PT nesse processo eleitoral, né, com dignidade, mostrando proposta, mostrando a diferença de você fazer uma campanha com livro na mão e o outro falando de que você tem que se armar, né? Então, agora caiu a ficha do presidente eleito, é evidente que não vai ficar defendendo arma a ninguém. O próprio Moro já disse, arma, quem quiser comprar arma e deixar em casa, pode deixar, isso já era permitido, né? É verdade. Bom, vamos aproveitar então a presença do presidente do PT aqui de São José dos Campos, o jovem André Diniz. André, boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Zelita, Zetão, companheiros lá do Sindicato de Servidores e os ouvintes aí da Rádio CT. Bom, o assunto que a gente está pautando, além do que você vai trazer no programa de hoje, é sobre a conjuntura atual da política municipal após as eleições. Como que o PT enxergou a passagem dessas eleições? Não, primeiro que, como o Zetão colocou, a gente faz uma avaliação, lógico, o PT ele precisa fazer uma análise ainda do processo eleitoral, o que resultou nessa ascensão de um discurso de extrema-direita no Brasil, como que o Bolsonaro conseguiu ter a votação que teve, mas o PT ele sai vitorioso do processo eleitoral, é o que o Zetão falou, nós elegemos a maior bancada de deputados federais, nós elegemos o maior número de governadores, nós elegemos o maior número de governadores aliados, né, juntando governadores do PT e governadores aliados ao PT no processo eleitoral, nós elegemos 9 governadores. Dos né? 27 estados em disputa. Então, nós estamos falando de um partido que tem, sim, uma certa capilaridade na sociedade brasileira. Né? Nas pesquisas de preferência partidária que foram realizadas no meio do processo eleitoral, o PT ele é o partido preferido da população de longe, mesmo no resultado final da eleição, onde o Bolsonaro ele sai vencedor, o PT ainda tem teve 45% dos votos, 46%, dá 47 milhões de votos. Então, nós estamos falando aí de uma candidatura que tem representatividade, que tem capilaridade.
E o PT ele segue firme no cenário político e agora vai avançar na pauta aí, tanto da oposição ao governo Bolsonaro, que nós já temos uma série de divergências com medidas anunciadas, também com a conjuntura dos municípios, que agora começa a entrar na pauta já 2020, mas o foco principal hoje é a oposição ao governo Bolsonaro e as políticas de desmonte que ele vai promover do Estado brasileiro. Bom, então, o mapa dessas eleições, 9 governadores do PT e aliados em todo o Brasil, dentre os 27, a maior bancada de deputados federais e, bom, esses são os 2 pontos principais. Isso. Agora, as Assembleias Legislativas é uma conta... Assembleias Legislativas eu não tenho o número de cabeça, mas tem uma, que nem em São Paulo, nós ficamos com a segunda maior bancada. Quer dizer, né? Ficamos atrás apenas do PSL. Quem tem problema, de fato, nessa eleição é o PSDB, que diminuiu absurdamente, sobrou São Paulo. Muito bom. Né? Se a gente for parar para comparar, quem tem problema é o PSDB, quem tem problema é o MDB, não somos nós. Bom, esse é o mapa das eleições. Pergunta aqui da Rosa Scaquete para o Sindserve aqui. Como é que, Zelita, como é que vocês estão pensando na questão da perseguição aos professores aqui no Brasil, em especial no estado de São Paulo? O que é que está acontecendo no Brasil em relação aos professores? Então, quando a gente fala perseguição, eu não sei exatamente se ela quis falar só de questões chefias, direção de escola ou municípios, né? Mas tem aí essa proposta da questão da escola sem partido, né? Se for nesse sentido que ela está falando, porque isso aí, de fato, vai amordaçar, né, os professores, aí é um retrocesso na educação muito grande, a qual nós, aqui de São José, vamos estar organizando a categoria, junto com outros sindicatos, junto com movimentos aí, que é contra esse projeto, para tentar barrar, porque, de fato, é um retrocesso muito grande para a educação, né? Além daquela questão do ensino fundamental à distância, né? A gente sabe que isso aí é voltar para o zero, né? Para a estaca zero na educação. Isso também a gente vai ter que fazer enfrentamento, e, é claro, com a contribuição, principalmente, né, do magistério, dos professores, né, e dos movimentos que, de fato, pensa num Brasil de verdade, na bandeira verde e amarela, ordem e progresso, de fato, não de fantasia, como foi exposto durante algum tempo aí. Muito bem. André, na sua opinião, como é que você vê essa questão? Antes até de falar sobre isso, Paulo, deixar a solidariedade aí para a professora Jéssica Marques. Ela foi candidata pelo PSOL nessas eleições e hoje ela começou a sofrer uma perseguição por parte do MBL. Né, que é um movimento, inclusive, que está aí com vários cargos comissionados dentro da prefeitura do PSDB de São José, e eles começaram a fazer uma perseguição à Jéssica, expondo ela, inclusive, nas redes sociais, afirmando que ela faz doutrinação de alunos. Um verdadeiro absurdo, deixar a nossa solidariedade para a Jéssica, dizer que se precisar de alguma coisa, o PT está à disposição, o Sindserve está aí, os companheiros já falaram, e em relação à escola sem partido, é um verdadeiro absurdo, né? Censurar o senso crítico dentro da escola, a liberdade de cátedra dos professores. Então, acho que a gente tem que fazer o que for possível para barrar que isso seja implantado. Infelizmente, ele está tão avançado e tem uma desinformação tão grande na sociedade hoje que ele não precisa nem ser aprovado, ele já está acontecendo. A partir do momento que no dia seguinte ao resultado eleitoral, pessoas começam a fomentar nas redes sociais que alunos gravem professores falando em sala de aula, isso já fere qualquer direito do professorado. Né? Agora, é interessante que essa ideia de gravar professor em sala de aula partiu de uma professora que saiu das comunidades, né? Deu uma reviravolta na mente da moça que virou deputada federal. E que dava aula com a camisa do Bolsonaro. Exato. Né? E é tão absurdo, mas tão absurdo, que você incentivar a aluna a mexer no celular dentro da sala de aula, primeiro que né, para ferir o direito do professor a dar aula. E outra coisa, quem fala em doutrinação nas escolas públicas brasileiras é porque nunca entrou em uma. É verdade. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública.
Eu tive diversos professores, inclusive eu tive professor de direita dando aula de geografia, declaradamente de direita, ele falava em sala de aula. Mas nunca houve uma questão de doutrinação, até porque não há espaço para isso. Quem dá aula em escola pública sabe que isso não é possível. Então, deixar nossa solidariedade para a Jéssica, dizer que o PT está à disposição dos companheiros. Se precisarem de alguma coisa, a companheira nos procure também, vamos estar juntos, vamos participar dos movimentos aí de solidariedade, porque é um verdadeiro absurdo o que está acontecendo hoje aqui em São José. Aliás, professora Jéssica, da escola do Oswaldo Cruz. A escola, eu não me lembro. Próximo ao agora, shopping. Parece que é a professora Jéssica que esteve conosco aqui. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já com o presidente do Partido dos Trabalhadores aqui de São José dos Campos, o André Diniz, e os servidores e diretores do Sindicato dos Servidores Municipais de São José dos Campos, a Zelita Ramos e o Donizete Aparecido de Souza. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Água é vida. E vida não se desperdiça. Se o consumo de água está alto em seu condomínio, peça ao síndico uma revisão nas instalações hidrossanitárias do seu prédio. Conserte os vazamentos na sua casa. Busque instalar equipamentos de baixo consumo. Converse com seus vizinhos sobre a importância de economizar água. Em condomínios, somente despesas com pessoal são maiores que os gastos com água. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Presença no estúdio do presidente do Partido dos Trabalhadores aqui de São José dos Campos, uma cidade com 703 mil habitantes e mais umas 300 mil pessoas que circulam aqui durante os dias, durante o mês todo de São José. Então, São José dos Campos está no pico aí de 1 milhão de pessoas, entre residentes, hotéis, caronas e os andarilhos também. Agora, a presença da Zelita e do Zetão aqui, juntamente com o André Diniz, eu gostaria que vocês pudessem analisar essa informação que 2/3 dos funcionários comissionados da Prefeitura aqui de São José dos Campos foram contestados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e deverão ter as suas exonerações colocada em xeque. O que é que o sindicato tem feito? Parece que partiu essa informação, são 429 comissionados, que essa informação partiu de um servidor do Sindiservice, um diretor do Sindiserve que denunciou isso, Zetão? Olha só, Paulinho, o Sindicato dos Servidores, ele está sempre denunciando as formas, o jeitinho que os governos dão para burlar o concurso público, não é? Nós, direção do Sindicato dos Servidores, nós defendemos o concurso público para que a população
tenha serviço público de qualidade, não é? Então, a gente denuncia tanto a forma de contratação, né, essas terceirizações. Movemos agora recentemente um processo contra a prefeitura pela contratação da Dededrim, né, lá para fazer esse trabalho desratização, isso. Aquilo lá é um trabalho que tem que ser feito pelos agentes zoonoses, que é uma verba federal, né? E não por uma empresa particular. Aí eles vão parar essa contratação, porque o processo está lá no Ministério Público. Nós temos feito várias denúncias com relação ao modelo de contratação dos governos, principalmente aí do governo atual. Uhum. Fizemos denúncia contra essa operação delegada, não é? Uhum. Que tirava recurso público para uma operação que, na verdade, era o trabalho do agente fiscal que ele estava fazendo. E muito mal feito, por sinal, né? Além de você tirar o PM da sua hora de descanso, de lazer com a sua família para fazer atividade delegada. Então, uma mentira que nós fizemos a denúncia. Fizemos a denúncia agora das maracutaia e a forma como o governo interfere no Instituto da Previdência, não é? E estamos provando novamente que continua fazendo, mexendo com o Instituto, que o Instituto ele é para servir a necessidade do servidor municipal, que se aposenta, que precisa de pensão, não é? Não é para fazer trampolim, ou seja, usar o dinheiro do Instituto para fazer obras. Agora, a gente denuncia isso. Em relação aos 429 funcionários comissionados, onde o Tribunal de Justiça apontou ali que 292 estão em cargos contestados pela Justiça, a Prefeitura ela tem um álibi para isso, que é mostrar que está baseado na lei essas contratações. O Tribunal de Justiça, no entanto, considerou inconstitucional esses trechos da legislação. Isso é uma questão administrativa ou é uma questão política? Fico aqui com o André, nesse caso seu. Então, Paulinho, acho que tem dois fatores aí, né? A questão, tanto a jurídica quanto a política. Analisando lá a lei que ele encaminhou para a Câmara, o Felício encaminhou para a Câmara, ele volta os 292 cargos, ele cria novos 292 cargos, muda o nome, as funções são as mesmas que os cargos que estão sendo extintos, muda os nomes, e aí você começa a observar algumas alterações assim, 56 cargos, se eu não me engano, são para assessor do assessor. Assessor do assessor? Assessorar o assessor de não sei o quê, assessorar o assessor de não sei o quê, 56 cargos. Então você vê que é um negócio feito às pressas, né? Sem nenhum estudo, simplesmente para driblar uma decisão judicial. Enquanto isso, a gente vê a força de trabalho da Prefeitura, e não só da Prefeitura de São José, mas, por exemplo, você pega aqui do setor da ciência e tecnologia, o INPE, o CTA, outras instituições ligadas à ciência e tecnologia. Você vê a força de trabalho diminuindo, não tem uma reposição, porque as pessoas vão se aposentando, morrendo, se desligando, seja lá o que for. Você tem uma queda do número de funcionários, você não repõe isso e você começa a ter serviços que deixam de ser prestados ou passam a ser prestados com uma qualidade muito ruim devido às terceirizações, né? Enquanto o servidor público de carreira fica sobrecarregado com a demanda, porque quando falta servidor, significa que aquele que está lá vai ter que dar conta do serviço que ainda está sendo prestado. Então, assim, é uma série de equívocos de uma decisão política em manter cargos comissionados. O Partido dos Trabalhadores, que é o partido de oposição aqui do município, vai entrar juridicamente, ou já entrou, provocou o Ministério Público em relação a esses cargos em comissão que o Tribunal de Justiça considera não legal? Os nossos vereadores, eles estão estudando ainda o projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara, ele deve entrar na pauta a partir de amanhã. O vereador Wagner, que é o nosso líder lá da bancada, está estudando o projeto. A gente ainda vai analisar o que pode ser feito, tanto na disputa política dentro da Câmara Municipal e depois aí conversar com o sindicato, inclusive,
ver quais são os caminhos, se é uma representação do Ministério Público ou o que deve ser feito, mas nós ainda estamos analisando o projeto para ver se não tem nenhum vício de iniciativa, alguma coisa do tipo, para ser feito na disputa dentro da Câmara Municipal. Bom, vai ser uma boa briga. Zetão e Zelita, segundo os dados da Prefeitura, atualmente a administração, Zelita, a administração municipal conta com 11.940 cargos públicos, 11.940, dos quais 11.501 são de provimento efetivo, que tem tudo a ver com o sindicato. O restante, aqueles 439, são funcionários em comissão. Como o sindicato vai agir? Então, na verdade, esses 11 mil, isso aí isso ele está contando com aposentados. Porque hoje, diretamente da Prefeitura, não tem esse número. Não. Se chegar a 7 mil, com os com o novo plano de carreira, é muito, entendeu? Eu, até novembro do ano passado, dezembro, aí, tinha 5.300 servidores do plano antigo e 1.600 do plano novo. Ou seja, claro, teve concurso, a gente sabe que entrou o pessoal do plano novo, mas aí não chega ainda nesse 11 mil, não, está muito longe de chegar. Né? A gente sabe que, por exemplo, na educação, 80%, quase 90% da educação infantil já foi, e fundamental, já foi terceirizada. Então, assim, tem muitas terceirizações aí acontecendo, eu digo isso na questão da merenda escolar, né? Mas quando não é terceirizada, tem sempre uma forma de não colocar mais, de não chamar mais servidores efetivos, né? Agora, essa questão que está acontecendo aí, dessa exoneração, e depois vão chamar, segundo, né, o próprio André falou, que de outra forma, isso aí é uma questão, de fato, administrativa e política, né? Política porque é de interesse do poder público ter o pessoal deles ali que atende ao que eles pedem, né? Faz o que eu mando e faz dessa forma e coisa tal. Isso é uma coisa, né? Nesse ponto aí é político, né? Agora, então, essa informação, só para corrigir aqui, dos 11.940 cargos públicos, aí 11.501 são de provimento efetivo. Não é real esse número, não, de 11 mil. Não, na ativa não é real. Isso aí eu tenho certeza. Na ativa não tem esse número de servidores. Tem por volta de 7 mil. No total, isso é contando com, como diz aquela margem de erro, né? Para baixo, para cima e coisa e tal. É muito grande. Você entendeu? Contando porque não tem, de fato, esse número. Poderia ter. Já teve uma época, na vida do serviço público, já teve. Hoje não tem. E quando a gente vê o número, muitos comissionados, né? A gente, é claro, entende que isso é uma prerrogativa da administração pública, nunca foi diferente de governo nenhum. De livre provimento. Infelizmente, os governos todos que entraram, eles enchem mesmo, eles colocam mesmo muitos servidores comissionados e contratados, né? Ou terceirizados, e isso prejudica exclusivamente quem? Os servidores públicos de carreira, os concursados e principalmente a população, porque daí não gera, de fato, um serviço público de qualidade, não desqualificando quem entra temporariamente. Mas você sabe que é diferente, você pega aí, né, trabalhadores que já têm um vínculo, que já têm um compromisso com a população, que já têm um salário decente, que tem um vale alimentação suficiente, que tem condições de trabalho digna, você sabe que ali vai ter serviços prestados com qualidade, até porque o patrão, a prefeitura dá essas condições. Quando você parte para uma terceirizada, principalmente, por exemplo, na saúde, como é que a empresa vai lucrar com a saúde? Saúde não é para dar lucro, você entendeu? Então, e uma terceirizada não vai lá para perder, ela vai para ganhar. E como é que ela faz isso? Diminuindo o número de consultas, de atendimento, de exames, e aí cai a qualidade. Quem perde com isso é principalmente a população. Então, de fato, precisa ter um ajuste nessas contas todas para que a lei de responsabilidade fiscal permita que o trabalhador público municipal
né, tenha condições de melhorias no salário e, principalmente, em outros benefícios que nós temos hoje, que está aí congelados há mais de 5 anos. Bom, está aí a informação e mostrando esses dados. Um detalhe para você que nos acompanha, que a Câmara recebe hoje do Poder Executivo um projeto que desses cargos estão sendo contestados pelo Tribunal de Justiça, mas está criando, como disse o André, o presidente do PT, os cargos de livre nomeação. Então, os 292 cargos podem ser reagrupados em outra nomenclatura. Ao invés de ser o Bar do João, passa a ser o Jones Bar. E fica praticamente a mesma coisa. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal e registrando aqui a presença também da economista a Renata Belzunces, do Diese, aqui de São José dos Campos, juntamente com o André Diniz, o Zetão e a Zelita Ramos. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Água é vida. E vida não se desperdiça. Se o consumo de água está alto em seu condomínio, peça ao síndico uma revisão nas instalações hidrossanitárias do seu prédio. Conserte os vazamentos na sua casa. Busque instalar equipamentos de baixo consumo. Converse com seus vizinhos sobre a importância de economizar água. Em condomínios, somente despesas com pessoal são maiores que os gastos com água. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal com a presença do André Diniz, o presidente municipal do Partido dos Trabalhadores aqui de São José dos Campos, a Zelita Ramos, o Donizete Aparecido de Souza, o Zetão e mais a economista Renata Belzunces do Diese. Aliás, a Renata, eu sempre pergunto e ela reafirma, o salário mínimo, segundo o Diese, hoje seria de R$ 3.600, o mínimo. Olha a diferença que está. Para o patrão não é nada bom, mas para o empregado seria um oásis nesse deserto. Agora, para o André Diniz, 2 dias, André, depois do segundo turno das eleições, em que o candidato Fernando Haddad perdeu as eleições com 30 dias apenas de campanha, o Partido dos Trabalhadores se reuniu em São Paulo, nas redes sociais, no site do Partido dos Trabalhadores, a presidente nacional do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, que foi eleita agora deputada federal, ela reafirmou o seguinte, que é necessário
erguer a cabeça e manter a luta. Como é que vocês receberam essa recomendação do Partido dos Trabalhadores? Era aquilo que a gente estava falando quando eu cheguei, né, Paulinho? O PT, ele, apesar de sair derrotado do processo eleitoral, ele teve uma vitória nessa eleição. Nós estamos falando aí de uma candidatura que foi para o segundo turno, teve mais de 47 milhões de votos, né, elegeu a maior bancada, elegeu o maior número de governadores. Então, assim, o PT ele tem um papel fundamental no processo político do país. Ele é a segunda maior força política do país hoje. Né? Se levar em consideração, inclusive, que os votos do Bolsonaro eles são votos que não são consolidados, diferente do voto petista, do voto da esquerda, nós podemos dizer que o PT talvez seja ainda a maior força política do país. Essa popularidade do Bolsonaro vai depender de como vai ser o governo dele. Né? O PT já teve experiência de governos e continua consolidado na sociedade. Tem o desgaste? Tem o desgaste, é indiscutível. Né? Inclusive, esse desgaste, nós podemos inclusive atribuir a derrota do PT a ele. Mas ele ainda é um partido estratégico na disputa política que temos na sociedade hoje e vai ter um papel fundamental na oposição ao governo Bolsonaro. Então, seguir as mobilizações, seguir as lutas. Bolsonaro já anunciou uma série de absurdos, né? Inclusive agora tem uma discussão aí sobre o Ministério do Trabalho, né? Então, como que nós vamos lidar com isso? Como os movimentos sociais, o movimento sindical vai se portar a esses ataques, né? Já colocou a reforma da Previdência como prioridade do novo governo. Então, assim, novamente, os movimentos sociais, a população, o movimento sindical vão ter que resistir para não perder direitos fundamentais, como a aposentadoria. Mais do que nunca, os movimentos sociais têm que estar atentos e vigilantes com o que acontece. E mobilizados, né? Agora a mobilização vai ser permanente, né? Zetão, como que você vê? Então, isso aí que o André está falando, o novo ministro lá, o chefe da Casa Civil, né? O Onyx Lorenzoni, deputado. Segundo o pessoal está falando, tem nome de carro. De chuveiro. Chuveiro? Tem nome de carro, Onyx, né? Ele já disse o seguinte, que não vai dar satisfação para as centrais sindicais. Já está se vingando de que as centrais não foram a favor. É a mesma coisa de ir para uma festa e não querer dar bola para o dono da festa. Eu ouvi uma vez da boca do próprio, hoje, candidato eleito, que por ele o sindicato tinha que acabar, né, que não representava, de fato, o direito dos trabalhadores. Eu digo que eles estão enganados, não é? Toda a diretoria do sindicato ela é eleita com o sentimento do trabalhador que ele representa. E mesma coisa as centrais sindicais que os sindicatos são filiados. Nós não devemos ser apaixonados por partido algum, nós devemos estar sempre representando os trabalhadores, seja qual partido for que esteja no governo, não é? Tirou o direito, nós temos que organizar os trabalhadores e combater isso. Essa é a função do movimento sindical. Um assunto lá, um assunto nacional e uma questão municipal. Zelita, a questão do vale alimentação, do ticket de alimentação aqui de São José dos Campos, está defasado esse número? Você falou que não é 11 mil, é 7 mil, mas há uma defasagem no valor do ticket de alimentação? Eu te falei 7 mil servidores efetivos, né, concursados no concurso antigo, no plano antigo e no novo plano, né? De fato, isso não somando com autarquias, com a Fundação Cultural, com a Fundas, né, e a Câmara. Contando com esses outros órgãos, com certeza dá esse número aí de 11 mil, ou até mais. Porém, são RHs, né, separados, são diferentes, né? E quando a gente justamente, e quando a gente falou do número de comissionados, do número de tudo isso que está acontecendo hoje, e aí eu falei da questão da qualidade, da questão do salário, e isso afeta porque nós estamos falando de servidores públicos direto da prefeitura. Mas sobre o vale alimentação, vale enganação, né, na verdade.
Hoje ele não deve estar valendo mais nem R$4, eu imagino. Porque o último reajuste foi em 2013, certo? Nós já estamos em 2018, está há 5 anos, né? Que teve o último reajuste, que ele era R$15, mas com desconto de até 70%. Aí você desconta 70% de 15 e você vai ver aqui o que sobrou. E depois passou a ser R$17, que foi em 2013, que também tem desconto de até 70%. R$17 vai dar 374, 22 vale a alimentação. E aí você desconta 70%, vai sobrar acho que 95, eu não fiz a conta, mas mais ou menos isso, R$105, menos de R$100 para você se alimentar durante 22 dias. Isso é se você não ficar doente. Porque se você faltou hoje o dia porque trabalhou muito, lavou muita louça, ou ficou vendo muito, mexendo no computador, ou fez algum serviço dentro do seu local de trabalho e, de repente, deu um problema de saúde, ou ficou doente por outros problemas de saúde normais do dia a dia, aí você perdeu aquele dia, você não recebe aquele vale alimentação no mês seguinte. Isso, no mês seguinte, mesmo que seja um valor simbólico que é hoje. Agora, e como é que o sindicato está se estruturando para cobrar esse reajuste? Então, nós temos feito essa cobrança desde 2013, né? Todos os anos. Nós fazemos uma avaliação de perdas, e mandamos para a administração, né, as anteriores e a atual, né, mas a resposta sempre foi negativa. Não tem verba, não tem dinheiro, não tem orçamento, só tem desculpas, né? Então, na verdade, não tem esse interesse do poder público de ver essa questão que é tão significativa para qualquer trabalhador, né? E em especial aqui da prefeitura, que é o Vale Alimentação, que é uma ajuda de custo para que ele se alimente. Não dá, de fato, para ele se alimentar totalmente. Agora, mas é uma ajuda de custo que ajuda muito. O administrativo aqui de São José dos Campos é o José de Melo, não é? Sim. O Melo. E ele está atendendo, pelo menos explicando que não tem dinheiro, que não vai dar condição para reajustar, Zetão? O Melo, quando assumiu aí o governo atual, ele nos pareceu assim uma pessoa muito educada, muito comprometida, e dizendo que o governo realmente ia ser diferente, mas agora já está se afastando do sindicato, né? Passando a responsabilidade para os setores. Ele não está ainda assumindo, ele não está assumindo mais aquela posição de o comandante, o braço direito do prefeito nas negociações. E tem acontecido muitas coisas, né? Além das questões econômicas, agora mesmo acabamos de protocolar um documento na Fundasa, onde a Fundasa soltou lá uma portaria que vai avaliar os trabalhadores, uma avaliação injusta de perseguição aos trabalhadores da Fundasa. Então, protocolamos lá pedindo uma reunião urgente e, caso não tenha nenhum resultado dessa reunião, iremos também tomar providências judiciais, porque é inaceitável. Não é uma avaliação no sentido de promover o trabalhador, é uma avaliação no sentido de punir o trabalhador da prefeitura. Ou seja, a qualidade que os trabalhadores da Fundasa, principalmente os professores, tinham, né, que recebiam elogios, homenagens, está sendo jogado para o lixo, agora com essa direção da Fundasa atual. Olha, mais uma pessoa, além, então, na Fundasa perseguição, e aqui uma pessoa também diz que existe uma professora da rede que está sofrendo ataques do pessoal de um movimento. Qual o posicionamento do sindicato? Essa professora deve ser a Jéssica. A Jéssica. A Jéssica é o seguinte, nós conhecemos ela, é uma boa professora, eu já estive várias vezes porque eu acho que ela dá aula em várias escolas, mas tem a escola Ana Bélica, que eu sei que ela dá aula lá. Já tive por parte da direção da escola vários elogios à professora, inclusive de alunos. Ela é uma ativista e tem que ser respeitada por isso. Então,
o Sindicato dos Servidores irá dar todo o apoio a essa professora, inclusive com assistência jurídica, para que ela não seja perseguida por movimento algum, nem o governo atual. Muito bem. André, nós temos 1 minuto para encerrar. O Partido dos Trabalhadores agora começa já a contagem regressiva para a próxima eleição, porque daqui a um mês, praticamente, a eleição já é o ano que vem. Como é que está o PT já se preparando para isso, para as novas eleições, tanto municipal, tanto para a prefeitura como para a Câmara? Não, o PT ele vai entrar aí num processo aí de avaliação do resultado desse ano. Tem a questão da oposição ao governo, ao próximo governo, que precisa ser organizada, né? A questão da eleição municipal ela é um resultado, uma consequência de como o PT vai construir daqui até lá, né? Mas esse processo ele vai se dar. A nossa prioridade agora é construir a oposição ao governo Bolsonaro e tentar já de início barrar os retrocessos que ele vem anunciando. Isso a nível nacional. O governo do estado também é do PSDB, se posiciona na oposição do Dória. Do Dória, que é o próximo governador. E aqui em São José dos Campos já é questão encerrada, já continua na oposição. André Diniz, presidente do PT aqui de São José dos Campos, muito obrigado pela sua presença, pela sua fala aqui na Rádio CT. Paulinho, eu que agradeço o convite. Deixa um abraço aí para o Zetão, para a Zelita, Renata e os ouvintes da Rádio CT. Zelita Ramos, o negócio agora é preparar aí as ações para que esse aumento na contribuição do Vale Refeição chegue rapidinho, né? Sim, a gente sabe que, né, as negociações não se encerraram. A gente acredita que ainda vamos ter conversas positivas com a administração, né? Inclusive, segundo eles mesmos, sempre teve estudo, mas diz que agora tem um estudo que estão decidindo aí para aprovar um aumento real no Vale Alimentação. A gente não acredita que isso Natal pode acontecer. Né? A cesta de Natal voltou, né? Ela foi retirada. Foi uma briga, uma conquista do sindicato. Justamente, ela voltou e a gente também quer que volte, não só a ser, que volte também os outros benefícios que nós perdemos, que é o Vale Alimentação, quando fica doente e nas férias, né? E que ele venha, de fato, com a correção, como está sendo feito o estudo aí do secretário Melo, e a gente espera que ele volte, né, a negociar, a conversar e a gente ter coisas positivas para o trabalhador. Caso contrário, nós vamos continuar na luta e defendendo e representando os servidores públicos municipais da nossa cidade. Muito bem, muito obrigado, Zelita. Zetão, obrigado pela sua presença aí, continua firme na luta, não fique só, fique sócio. Fique sócio. Eu agradeço também a Rádio CT pela oportunidade de a gente conversar com os trabalhadores de São José, principalmente os servidores municipais. Sábado, a partir das 9 horas, iremos fazer uma reunião de diretoria para fazer uma avaliação municipal, estadual e nacional, e também fazer essa discussão dessa perseguição da professora Jéssica, que a gente não vai ficar ao lado dela, não vai permitir nenhum tipo de perseguição contra essa professora. Muito bem, muito obrigado pela sua presença. Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação útil, relevante e necessária também. Meus amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Grato a todos pela companhia, audiência, amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editoria de argumentos da jornalista Shirley Marciano, assessorada pela Paula, o diretor de comunicação e do matemático Acioli de Olivo e a presidência do engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência, amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.